Olá a todos. O livro do Fustel de Coulanges, acho que é assim que fala, né? É um dos mais importantes de história. Por ele, eu consegui finalmente compreender o espírito, né, greco-romano. O ethos, né, o espírito greco-romano, nunca consegui entender direito. Mesmo estudando história, e em alguns outros livros sobre Grécia Antiga, Roma Antiga, me parecia uma história muito, digamos assim, secularizada, né? Parecia que tinha muito o viés modernista, né? O viés moderno, que é um viés já, digamos assim, mais materialista, racionalista, né? Mais profano, digamos assim, mais mundano. Como se todo mundo, durante a história, pensasse dessa forma. Mas não, esse livro aqui é um dos grandes clássicos da historiografia, A Cidade Antiga, estudo sobre o culto, o direito e as instituições da Grécia e de Roma, né, antiga. E essas coisas estão interligadas, né? Porque o Fustel de Coulanges, ele mostra que a sociedade político-jurídica greco-romana, ela vem do direito privado, e o direito privado, por sua vez, vem da religião antiga greco-romana. Depois vinha o direito privado e depois a religião, etc. Não, tudo nasceu da religião. A religião ela foi a primeira instituição de organização social, né, de organização do Estado. Então, por quê? Aí o Fustel de Coulanges, eu preciso fazer francês, ele mostra que vários indícios, né, e as maiores fontes dele são as literárias, justamente as de literatura antiga. Mas assim, ele foi um grande estudioso, ele leu tudo da literatura grega e romana antiga. E todos eles mostram coisas em comuns, né? Então essa é a maior fonte dele. Claro que ele usa de outras fontes também, mas ele inova, né? A historiografia do Fustel de Coulanges inova em essa potência intelectual e erudita, né? De pegar de várias fontes, estudar todas as obras possíveis, né? Do mundo antigo, greco-romano, e aí conseguir encontrar, fazer as associações, encontrar as ligações, os laços, né? Então, por exemplo, ele faz uma investigação mostrando inclusive algumas associações, inclusive com a sociedade hindu, porque a sociedade hindu, né, ela é uma sociedade ariana, né, as invasões arianas que tomaram a sociedade que existia antes lá, que ela era dos Drávidas, né, e aí a sociedade hindu, a sociedade ariana, eles, pela invasão, eles instauram a cultura védica, né, a partir das escrituras védicas, enfim, né, e a sociedade greco-romana, ela também tem essa ancestralidade ariana, né, a hindu, a greco-romana, persa e algumas outras também. Elas tinham várias características em comum, tanto palavras, raízes etimológicas que se assemelham, e o Fustel de Coulanges ele dá vários exemplos, mas também uma coisa que ele mostra que todos têm em comum, aliás, muitos outros têm isso em comum, né, no mundo antigo ali, é o culto do fogo. Então, em várias sociedades da antiguidade era comum você manter lareiras acesas, inclusive o nome, né, em português, lareira, ele vem de lar. Lar é uma palavra latina que designa o domínio divino dos ancestrais. Então, porque é o seguinte, a religião antiga, antes dos deuses políadas, né, como o Fustel de Coulanges diz,
que os deuses políadas, que são tipo Zeus, Hera, Apolo, Marte, etc. E né, os deuses greco-romanos, esses deuses de polis, por isso que é políadas, de polis, ou seja, deuses urbanos, que abrangem toda uma nacionalidade municipal, porque na época não existia nação, né? Isso ele explica, ele remonta os primórdios da formação da sociedade greco-romana, que tem muitas semelhanças, né? Porque elas se interinfluenciaram, né? Era o mesmo mundo ali, a Grécia, a Magna Grécia, que ficava ali do lado de Roma. Então, né, essas interinfluências e não existia ainda uma sociedade nacional ali, né? Na região greco-romana, por exemplo, como existiu nos impérios ali da Mesopotâmia. Enfim, mas, por exemplo, voltando, né, eu estava na palavra lar designa o domínio dos ancestrais. E essa é a origem da propriedade privada na sociedade greco-romana, né? Então, a propriedade privada ela não vem assim de uma elite que toma conta da terra, que fica né, que pega a terra de todo mundo e que pega para si. Isso ocorreu mais tarde, né? Mas a propriedade privada ela nasce da religião, porque é o seguinte, é preciso entender a mente do ariano antigo, né? Do ariano, inclusive, que remonta até o Neolítico. O próprio Mircea Eliade, né, nas obras dele, ele explica um pouquinho do homo religioso, né, como ele funcionava ali no Neolítico. Ele basicamente em várias culturas, em várias protoculturas, né, do mundo todo, encontram-se vestígios dos enterros fúnebres, né, ossadas junto com certos artefatos ainda rústicos, como ferramentas de osso, machadinhas. Mais tarde, conforme os desenvolvimentos da sociedade neolítica, né, da civilização neolítica, colares, né, contas de pedrinhas, de pérolas, etc., cerâmica, e aí mais tarde armas de bronze, etc., etc. Mas sempre foi muito comum os enterros e eles eram os enterros fúnebres, eles foram assim de grande investimento do mundo antigo, justamente os enterros fúnebres, né, em várias partes do mundo antigo têm proporções muito exageradas, né? Em várias partes do mundo existiu o hábito, inclusive, de quando certos reis, monarcas morressem, os escravos, os servos deles morriam, tinham que se sacrificar junto. Isso existiu no Egito, existiu na China, existiu em outras partes do mundo antigo. Porém, a ideia que eu estou querendo mostrar é a proporção, né, do enterro fúnebre, o quão forte, o quão importante era. Por quê? Porque não existia concepção de vida após a morte. Basicamente, a vida após a morte era ali mesmo. Era o fantasma, né? Então, você morre, onde o teu corpo apodrece, é onde o teu fantasma vai ficar. Ele não vai se afastar do corpo, né? Porque o fantasma, a ideia do fantasma tipo, é uma analogia, digamos assim, da memória. Então, a memória dos mortos que ficam na sua cabeça seria como, digamos assim, a sensação do fantasma. E aí, conforme essa memória vai se apagando, os fantasmas vão desaparecendo. É por isso que tem a concepção do Sheol, dos fantasmas que caem no esquecimento, né? Porque conforme o tempo, conforme o corpo vai apodrecendo e conforme essas almas elas perdem todo o vínculo com a força vital,
com a energia vital, com a nutrição, com os alimentos que dão energia, né, para a pessoa, conforme ela vai se afastando disso, conforme o corpo vai se apodrecendo, mais a alma vai caindo no esquecimento, porque a alma vai se tornando mais e mais sutil, digamos assim. E aí, se tornando mais e mais sutil, ela vai caindo no esquecimento, ela vai se tornando mais sombras, mais sombria. Então, no mundo antigo, em várias culturas antigas, era uma maldição, uma propriedade privada ficar sem o culto dos mortos. Hoje, por exemplo, no Japão, nós temos lá, nós não, né? Eles têm o shintoísmo, que digamos assim, uma crença religiosa que remonta à antiguidade, né? Que tem relação com com a sucessão dos antepassados, com o culto dos antepassados, e esses próprios antepassados, eles são alimentados com comida, com sangue, com sacrifícios. Isso, inclusive, foi a lógica dos sacrifícios antigos, os sacrifícios cruentos. Em várias religiões do mundo antigo, você encontra sacrifícios de sangue. Você encontra no povo de Israel várias cenas da Bíblia, ali nos poemas de Homero e outros da literatura grega e romana também, e na sociedade hindu, e na sociedade chinesa antiga, e na sociedade mesopotâmica, dentre outras. O culto religioso ele se dava por sacrifícios. Você fazia abate de animais, você ofertava o sangue, porque o sangue ele correlacionava, né, com a força vital, correlacionava com a força de vida, o fluido vital de vida. E esse fluido era o que dava uma oportunidade dos fantasmas da sucessão dos antepassados que estão enterrados num determinado local, de poderem sentir novamente um pouco de vida. E é daí que vem, inclusive, as artes necromânticas, mágicas, um pouco do pensamento mágico tem relação com isso, e de feitiçaria, de você fazer oferecer sacrifícios para mortos, né, para os antepassados, para os fantasmas deles, em troca de receber uma proteção ou de exercer uma maldição, etc. e tal. Esse pensamento, ele existiu de uma forma, digamos assim, quase generalizada no mundo antigo, né? Só a partir das religiões com uma metafísica mais, digamos assim, avançada, porque mais profunda, mais complexa, mais científica, digamos assim, se formos para usar a ciência, né? O termo científico das ciências antigas, né? Baseadas na especulação racional, nas experiências intelectivas do intelecto, das experiências ascéticas e contemplativas, e também da filosofia, né? Enfim, porque isso é um outro assunto, né? Existe a concepção da ciência moderna, mas a ciência moderna ela se baseia no que por exemplo, o Regenon chama do reino da quantidade. A ciência moderna, ela perdeu de vista completamente a esfera do qualitativo, né? E ela focou só no quantitativo. Tanto é por isso que hoje se perdeu de vista completamente, por exemplo, a aritmologia pitagórica, que explicava a cosmologia, né? Por meio da aritmologia, por meio da matemática pitagórica, é possível desvendar filosoficamente, de forma científica, a própria cosmologia, a própria formação do universo, né? Do cosmos, digamos assim, desde do uno até o múltiplo, né? Digamos assim.
e outras tradições se apropriaram e se utilizaram dessas descobertas, digamos assim, né, da ciência antiga pitagórica, por exemplo. Você tem a Cabala, a hebraica, que foi um desenvolvimento a partir da ciência pitagórica. Você tem, você tem também outras, digamos assim, outros insights ou ideias que têm relação com isso em outras tradições, mas isso é um outro assunto também que não é o tema desse vídeo, porque a ciência antiga ela era feita também a partir de outros métodos, porque ciência significa conhecimento. Você tem ciência, você tem conhecimento de algo, porém você não tem somente o conhecimento quantitativo das coisas, né? Um conhecimento, digamos, cientificamente moderno. Você pode também ter conhecimentos de outras naturezas, conhecimentos qualitativos, intuitivos, né? Relacionados também com apreensões simbólicas, conhecimentos também contemplativos e ascéticos. Existem diferentes formas de ciência. E no mundo antigo, a ciência ela era vista de uma forma mais abrangente, digamos assim, embora eles não alcançaram a especialização que a ciência moderna chegou. Mas o meu objetivo não é falar de ciência agora, mas é continuar a falar sobre a religião antiga, né? Então, as pessoas, a concepção do mundo antigo, de várias partes do mundo antigo, era de que quando você morria, o seu corpo, a sua alma ficava unida, ficava ali na região, ficava próxima do seu corpo, ela não podia se afastar muito do corpo, senão ela se desfazia, digamos assim, porque era sutil. Então, quanto mais perto do corpo e quanto mais ficava no corpo, mais ela conseguia manter digamos assim, a substancialidade, né? Então é por isso que é a origem da propriedade privada. Ali, né, a sociedade patriarcal daquela época era patriarcal não meramente por sexismo, né? Não era meramente por isso, mas era porque o patriarca ele era o chefe, né? Tanto político, quanto religioso, quanto jurídico e militar. Então ele liderava as pessoas, ele também era o herdeiro de uma linhagem de espíritos, né? Uma linhagem de almas que estão enterradas na propriedade privada dele. É por isso, é assim que nasce a propriedade privada na sociedade greco-romana, né? Você, a terra, a propriedade privada ali era um santuário. O domicílio, ele não era como um domicílio moderno, né? Um domicílio meramente material, um lugar para morar. Mas ele era também um santuário, ele tinha um espírito, ele tinha um conjunto de almas que vivia ali e eram os lares, né? Como eu tinha falado no começo do vídeo, eram os espíritos do lar, do fogo. Por que o fogo? Porque o fogo, ele é uma ponte, ele é uma forma de você se conectar com os mortos, porque o fogo, ele é uma força viva, né? Talvez, se for para especular, se for para eu tentar especular, e embora eu não estou certo do que eu estou falando agora, mas porque você já ficou assim em frente da fogueira, olhando para a fogueira, as chamas, aquela força, aquele calor vindo, né? Aquela energia em constante movimento, em constante dinâmica, consumindo materiais, etc. Então, você está ali diante de um elemento vivo da natureza, né? Um elemento com muita vida, inclusive, né? Com muita dinâmica, porque ele tá ali, ele tem muita força, ele pode queimar alguém, ele pode destruir alguma coisa, ele pode te dar calor, te proteger do frio, te proteger do inimigo.
ele pode fazer tua comida, queimar a carne. Inclusive, a lógica dos sacrifícios cruentos era de jogar a carne, de separar partes, cada parte para um deus, deixar um pouco para si mesmo, mas a melhor parte, como as gorduras, deixar para o deus, para queimar, porque a percepção do fogo sendo movimentado com a gordura queimando era uma percepção de que o fogo gostava da gordura. É, digamos assim, um pensamento anímico, entende? É um pouquinho daquele pensamento do Kaspar Hauser. Um pouquinho, não tanto. Mas é um pensamento anímico, né? De que os elementos, eles têm uma vida, uma inteligência, uma alma, né? Um espírito que dota ele de uma qualidade, que dota ele de uma, digamos assim, de uma presença, né? Uma presença com certos atributos. Atributos os quais é o próprio símbolo do que ele simboliza. Mas também não vou falar de símbolo, né, hoje aqui. Mas, então, nesses sacrifícios, essas carnes queimando, eles viam, né, esse fogo consumindo essas carnes e também outros materiais vegetais e animais, e aí eles relacionavam com que os deuses, né, que é as inteligências dos espíritos, porque a concepção primitiva, digamos assim, a concepção primeva, a proto-antiga, né? A divindade, ela é espírito, ou seja, ela é vida que não se vê, ela é inteligência que não se percebe, ela é o espírito dos mortos que já se foram, mas continuam entre nós. Ela também é a inteligência são, digamos assim, inteligências que movem o mundo natural, né? Inclusive, mas mais posteriormente, com o desenvolvimento urbano, mas o capítulo da Urbis é muito outro conteúdo para falar, mas vai se desenvolvendo mais esses deuses relacionados às forças naturais. Mas não significa que não existiu antes, sempre existiu. Para entender o mundo que formou, que semeou a sociedade greco-romana, ele é baseado nessa religiosidade, nessa forma de crer, né? Nessa crença religiosa, né? Na concepção de que o mundo é cercado de espíritos, de que existe todo um ecossistema de almas que coexistem e convivem conosco, as almas dos nossos antepassados. É por isso que a ruína de um patriarca era ele perder a propriedade. Porque se o patriarca morresse com os seus principais herdeiros numa guerra, por exemplo, a propriedade ela ficava sem um herdeiro legítimo, né? Um herdeiro que recebesse o espírito do pater, que recebesse a bênção mágica de um patriarca. E aí essa propriedade ela ficava destituída de um sacerdote, porque o patriarca ele também era um sacerdote e ele vivia também para a vida doméstica. Inclusive, uma das tarefas da esposa e dos servos, né, de um lar da antiguidade, era justamente de constantemente alimentar o fogo, né, o lar, né? O lar era o domínio do fogo, onde os espíritos se alimentavam, onde os espíritos que estavam enterrados, os espíritos dos vários antepassados de um patriarca estavam enterrados e estavam esperando pelo banquete. Então, todos os dias o fogo tinha que ser alimentado. Se o fogo era apagado, era, digamos assim, uma maldição. Os espíritos ficavam irritados,
E aí os espíritos, estando irritados e enfraquecidos, o patriarca e a sua família perdiam bênçãos espirituais, poderiam receber maldições, poderiam perder a força mágica de amuletos que eles levavam para se proteger e dentre outras coisas, né, relacionadas a esse mecanismo mágico, né? Porque a fonte da magia, das fórmulas mágicas do mundo antigo, ela tinha relação, ela era intrinsecamente relacionada à força dos espíritos. Quanto mais a tua família tivesse uma longa linhagem, né, de antepassados enterrados na propriedade, numa propriedade que tinha um culto do fogo, o fogo doméstico, né, o lar, e quanto mais animais eram ali sacrificados e alimentos, né, quanto mais sacrifícios e cultos e bênçãos haviam ali, mais poderosos eram os espíritos daquela família. Então, inclusive nas guerras, né, nas disputas entre famílias, porque a família nessa sociedade não era meramente pai, mãe e filhos. Era, digamos assim, igual a família Corleone, por exemplo. Porque era o patriarca, era a esposa, eram os filhos legítimos, mas também eram primos, eram... Porque é o seguinte, quem ficava com o domínio da família era o primogênito.